Salve turma, sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda. Após a vitória no último sábado do brasileiro Charles do Bronx, tudo mudou em seu mundo. Todo o cenário foi mexido e agora o Charles tem um novo horizonte na sua frente. Quando eu digo que tudo mudou, eu digo exatamente que todos os olhos que viam Charles após essa luta mudaram de opinião, inverteram a posição. Antes da luta contra o Beneil Dariush, incrível que pareça, e eu vou trazer essa interrogação aqui, o Charles do Bronx era visto como muita zebra para essa luta. O Dariush vinha de uma sequência de vitórias que parece que apagou todo o caminho que o Charles fez para o cinturão. Muitos críticos, lutadores viam o Beneil Dariush como favorito. Inclusive, o Chael Sonnen, que ontem se pronunciou, pediu desculpa, dizendo que estava errado e a partir de hoje ele não tinha motivos para duvidar do Charles. E a minha pergunta é, por que tanta dúvida? Por que tanta interrogação e tanta falta de crédito o Charles tem? Um cara que fez uma sequência absurda, um cara que tem o maior número de finalizações dentro do UFC, um cara que bateu os maiores nomes até tropeçar, sim, no atual campeão Islam Makhachev. O que traz essa interrogação? O que não traz esse crédito? E falo isso, inclusive, do povo brasileiro, da mídia local, da maioria dos torcedores brasileiros. Tanto aqueles torcedores esporádicos, né, que assistem de vez em quando e assim assistem o Charles, pois o Charles hoje está na crista da onda e conseguiu um nível de popularidade em seu país incrível e assim conseguiu ultrapassar a bolha que a gente fala, né? A bolha do MMA. Hoje o Charles não é só conhecido no mundo do MMA, hoje que qualquer um conhece o Charles do Bronx, e isso a gente pôde ver, inclusive, lá em janeiro, no UFC Rio, que eu estive lá presente, quando o Charles passeou pelo shopping. Parecia um artista de rock, aquelas super bandas de rock passeando. Uma multidão incrível acompanhava o Charles do Bronx no seu passeio pelo shopping. Era uma coisa inacreditável. Então, assim, o Charles rompeu essa bolha, fez um papel que tem toda a sua história de batalha, um menino que veio da favela, veio da pobreza e conseguiu conquistar. E conquistou de forma muito dura, conquistou através de derrotas, não foi ganhando, teve maus momentos dentro do UFC, foi crescendo tanto tecnicamente como pessoa, foi crescendo de todas as formas até virar o astro que é hoje. E minha pergunta é, por que tanta falta de fé no Charles do Bronx? Eu, no meu vídeo pré-luta, dei o meu palpite no Charles, inclusive fiz a minha fezinha no Charles, acabei praticamente quase triplicando o meu dinheiro, botei 100zinho lá no Charles, porque eu acreditava assim, porque tudo que o Charles havia passado não havia apagado para mim. Mas é incrível como a falta de acreditar no Charles, a falta de fé no Charles brota assim dessa forma. Porém, como eu falei, tudo mudou depois dessa luta. Hoje, todos viram que o Charles é realmente, todos agora eu digo 100%, né? Porque havia já uma parcela que eu já me incluía, que acreditava no Charles. Hoje 100% acredita no Charles do Bronx e acha que ele merece sim ser o próximo desafiante ao cinturão. Isso a gente vai bater um papo ainda daqui a pouquinho. E quando eu digo todos, como eu falei, o Chael Sonnen, e inclusive o próprio técnico do Islam, um dos técnicos do Islam Makhachev, já se pronunciou e falou que se surpreendeu com a performance do Charles, que o Charles mostrou que merece sim ser o próximo desafiante. Muitos lutadores também se pronunciaram, exaltaram o Charles, bom até tocar no ponto. A forma que o Charles foi ovacionado no estádio lá no Canadá foi de forma incrível, como poucas vezes a gente viu dentro do UFC. O Charles foi
trazido para cima, ele conseguiu trazer a torcida toda para ele, subiu ali no alambrado e gritando, e todo mundo aplaudindo o Charles, exatamente botando ele no patamar das estrelas do UFC. Não está ainda no nível lá do Conor McGregor, mas ele está chegando, do Nate Diaz, nessas estrelas o Charles está conseguindo seu espaço pouco a pouco. Então minha pergunta exatamente é isso: o porquê todo mundo duvida do Charles? O próprio, depois da luta, o Islam Makhachev, já para a gente bater o papo aqui para saber se ele sim vai conseguir a chance novamente para ser o desafiante. O Makhachev deu parabéns para o Charles, porém falou que existem níveis nesse jogo. Sim, ele se botou no nível acima, disse que que o Charles ainda não tem o nível dele. Porém, teremos que provar novamente. Essa luta vai acontecer. Não sei se agora e como é que vai acontecer. O Makhachev está lá como campeão, o Charles é o primeiro do ranking. Atrás dele, não tem o porquê Charles lutar com alguém que não seja o Makhachev. Todo mundo abaixo dele ali, o top 5, o Charles já venceu e venceu de forma contundente, ou nocauteando ou finalizando. Então não tem porquê o Charles dar um passo para trás. Ele está na posição de lutar, de enfrentar agora o campeão. Porém, há a incógnita aí de quem vai lutar com o Islam no próximo UFC em outubro. Se eu não me engano, no outubro eu vou confirmar aqui, em outubro em Abu Dhabi. O evento que acontece em Abu Dhabi. Por quê? O Islam vai lutar lá. É obrigatória a luta do Islam lá. Pois o Islam é o único campeão muçulmano e que precisa... E assim, é quase uma obrigatoriedade ali, quase uma cobrança de toda a mídia, de todos os organizadores, que o Islam lute lá. Então assim, o Islam hoje só tem duas opções: ou ele luta novamente com Charles, ou ele luta novamente com Alexander Volkanovski, que tem uma luta marcada com Yair Rodrigues. Tudo vai depender dessa luta. O Alexander vencendo bem Yair Rodrigues vai complicar muito a vida, assim, a decisão do Charles. Mas botando ponto aqui, eu não acho de todo ruim o Charles esperar um pouco. Pois lutar novamente lá em Abu Dhabi é dar novamente a chance, dar mais vantagem para o Islam. O Charles sofreu muito com a ida a Abu Dhabi, na luta da Abu Dhabi, a mudança de horário, o clima, toda a transferência do seu treino final ali atrapalhou muito. Ele já declarou isso, que ele, em declaração, palavras do Charles, que ele não se apresentou ali, se apresentou praticamente 12% do que realmente ele é. Então assim, lutar lá novamente é dar novamente vantagem para o Islam. Então assim, eu vejo que o Charles deveria esperar um pouco mais que essa luta acontecesse. Veja o que acontece, ou Volkanovski lute novamente com o Makhachev, ou vamos ver com o que o UFC vai fazer. Eu acho que essa luta do Islam vai acontecer, com certeza, lá, mas vamos saber com quem. O Charles pediu, mas depois ele falou que iria para Abu Dhabi ali no final da luta, mas depois ele deu uma recuada e falou que merecia a chance novamente de lutar aqui no Brasil. Achava que tinha o direito, merecia a chance de lutar, porque ele já havia lutado na casa do Makhachev e agora estaria esperando o Makhachev aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer. Então aqui eu deixo aqui o espaço livre, esse questionamento. Eu queria trazer para você um pouco do próximo passo do Charles e por quê. Porque o Charles né? Não sei se agora se ele conseguiu convencer você. Deixa aqui nos seus comentários se você era da parte que acreditava ou a parte que não acreditava no Charles contra essa luta do Beneil Dariush. Deixa aqui nos comentários, ok? Já agradeço aqui sua participação no canal e peço, se você não é inscrito ainda, deixa aqui sua inscrição, fortaleça aqui com a gente. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.